Vamos começar então tratando da força de atrito de deslizamento, né? Então você tem duas superfícies, né, e você vai ter uma passando pela outra. Então quando isso acontece, quando uma passa pela outra, né, vai surgir ali um atrito, né? O que, que vai estar acontecendo? Você vai ter, né, devido à rugosidade dos materiais, você vai ter, né, essa força de atrito. Quais são os elementos que você tem aqui? Então, por exemplo, estou imaginando aqui um plano horizontal, né? Você vai ter a força-peso que o planeta está aplicando, né? Aqui você tem a força que a superfície está fazendo sobre o objeto, que é uma força normal, né? E aqui você teria o atrito. Na verdade, tanto a normal como o atrito são componentes de uma força de contato, né? Que a superfície aplica. Então, essa força de contato é que ocorre, né? E aí a projeção perpendicular, né? Vai ser a projeção normal, né, é chamada de força normal. Essa projeção tangencial, né, é chamada de força de atrito. Se não há movimento, então é um atrito estático. Se houver movimento, é um atrito cinético. Tá? O máximo atrito estático é chamado força de atrito de destaque. Destaque porque é a força necessária para você destacar, arrancar o objeto daquela posição que ele se encontra. Né? Ainda nessa situação que apresentei agora há pouco, você pode falar, né, numa situação de equilíbrio, né, de normal e peso tem a mesma intensidade, e se ele permanece em repouso, a força que está solicitando é igual à força de atrito estática. Então, qual que é a equação, né, do atrito estático? Bem, o atrito estático é igual à força solicitante. Se você não está aplicando nenhuma força para empurrar o objeto, então tá fácil, né? A força de atrito estática é igual a zero, tá? Agora, existindo uma força, né? Então você vai ter o atrito estático. Até a hora que você vence e ele entra em movimento, mas aí deixou de ser o atrito estático. Aí tem uma outra equação, é o atrito cinético, tá? Quanto à questão do máximo atrito estático, que é a força de atrito de destaque, aí sim, ele vai ter uma equaçãozinha que é o μ estático vezes a normal. Então é dado para você um coeficiente, você tem o valor da normal e você calcula qual é o máximo atrito estático, a força de atrito de destaque, tá? Bem, da onde vem o atrito? Então, como eu tinha falado para vocês, você tem a rugosidade do material, né? Essa rugosidade ela depende de quê? Depende do material que você tem, do tratamento que foi feito e do meio, né, que você tem ali. Então, o atrito vai depender de todos esses elementos. O que ele não depende é de quê? Da área de contato, né, da superfície, né, e de pressão, tá? Depende da força normal, mas de pressão não, né? Porque o que que acontece? Ele não depende nem da área e nem da pressão, ele depende de quê? Da força, tá certo? Então a superfície ela tem uma rugosidade, aqui você tem outra, na hora que você tende a passar essa parte sobre a outra, isso aqui acaba se enroscando e daí surge o atrito, tá? Bem, para poder trabalhar né, com o atrito, né, em plano inclinado, você tem que decompor a força-peso. Aqui é uma proposta de como você poderia fazer uma experiência para encontrar o coeficiente de atrito estático. Você pega uma superfície, né, inclinada, coloca o objeto e vai inclinando cada vez mais. Na hora que ele entrar em movimento, deixou de ser o atrito estático. Nessa hora você mede o ângulo θ, tá? E aí você vai ter que, né, o coeficiente de atrito estático é igual à tangente de θ, tá? Ou seja, vamos lá, você tem que a força de destaque, né, é igual a quem? O seu Px, tá? Você tem que, nesse outro eixo, você tem que a normal é igual ao Py. Então, se você relacionar aqui, você vai chegar nessa outra relaçãozinha aqui, tá bom? Então, tem aqui o coeficiente de atrito, né? Agora, o atrito cinético ou dinâmico, então ele vai ser dado pelo μ cinético, né, vezes a normal. Então, esse é fácil, esse é uma constante. Veja, imagine a situação, você vai fazendo uma força, né, tendendo a movimentar o bloco, e surge aqui uma força de atrito. Enquanto permanece em repouso, é atrito estático. E essa força de atrito é igual à força que você faz. Então, esse gráfico que você tem aqui, ele vai ser um gráfico
cujo ângulo aqui com a horizontal é 45 graus, porque uma força é igual à outra em módulo, né? Até o valor máximo. O valor máximo é a força de destaque, é o μ estático vezes a normal. Se o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é igual ao coeficiente de atrito estático, então aqui a reta seria nessa altura. Mas normalmente, né, em exercícios aparece que o coeficiente de atrito cinético ele é menor que o estático. Tá? Então, quando ele entra em movimento, o valor constante que você vai ter, μ vezes a normal, ele vai ser menor. Tá? Então, aí você teria aqui essa reta, né, horizontal, porque o valor é constante, um pouquinho abaixo. Tá? Bem, basicamente é isso que a gente tem de teoria. Né? Agora vamos ver alguns exercícios aqui para estar aplicando. Então veja, ó, um caminhão transporta um bloco de ferro de 3 toneladas, trafegando horizontalmente em linha reta com velocidade constante. Se a velocidade é constante, né, qual é a força resultante? A força resultante é zero. O motorista vê o sinal, fica vermelho e aciona os freios, aplicando uma desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O bloco não escorrega, né? Então, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a carroceria é de 0,4. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, qual a força que a carroceria aplica sobre o bloco durante a desaceleração? E depois, qual a máxima desaceleração que o caminhão pode ter para o bloco não escorregar? Então, tem aqui, né, a situação proposta. Você vai ter aqui, olha, o bloquinho, né, força normal e força peso, né, e ele está indo para essa direção e a força resultante é contrária, está brecando. Então, aqui você teria a força de contato que a carroceria está aplicando sobre o bloco. Né? Você tem a normal, você teria a força de atrito, né? E aqui você teria a força de contato. Então, vamos resolver isso. Tá? A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Né? O atrito estático vai ser, então, massa, ele falou que de 3 toneladas, né? A aceleração é igual a 3, então 9.000 newtons é a força de atrito que está brecando. Né? Só que ela é horizontal e conta o movimento. Então, se ele vem vindo para cá, a força de atrito vai ser para o outro lado. Tá? Bem, qual que é a força de contato? A força normal tem a mesma intensidade do peso, a força de atrito você acabou de achar, é só usar o teorema de Pitágoras e aí você acha qual é o valor da força de contato. Tá? Então, né, tá feito isso aí. Ele pergunta mais uma coisa no item B, né? Ele está perguntando qual é a máxima aceleração que poderia ter. Bem, então aí a força de atrito ia ter o valor máximo dela, que é o coeficiente de destaque, a força de destaque. Então aí você teria o μ estático vezes a normal, vai dar o 0,4 vezes a normal, que tem a mesma intensidade do peso. Você teria então que essa força resultante seria igual a 12.000 newtons, né? Tendo a massa, tendo os 12.000 newtons, você acha a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, né? Contra o movimento. Então agora sim está pronto o exercício. Tá? Outro exercício. Tenta-se, sem sucesso, deslocar uma caixa de peso igual a 50 newtons em repouso sobre um plano horizontal com um atrito, aplicando uma força de 200 newtons na direção da haste. Então, está aqui a força. Despreze a massa da haste. Faça um esquema de todas as forças que agem sobre a caixa e identifique a origem de cada uma delas. Escreva o valor em newton da resultante dessas forças. Beleza. Qual a força de atrito entre a caixa e o plano? E qual o valor mínimo do coeficiente de atrito? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui a situação. Aqui você teria, né, um bloquinho, aqui está a força que está sendo aplicada, tende a deslocar ele para cá, então vai ter uma força de atrito. Tá? O peso não é igual ao normal, porque essa força que está sendo aplicada pela haste, ela é para baixo, a normal vai ter que equilibrar tanto
o peso como a componente dessa força no eixo Y, né? Então você vai ter que projetar isso aqui e trabalhar com, né, as projeções dessa força que a haste está fazendo. Bem, pessoal, vamos lá, vamos resolver, né? Então, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui a força F que ele falou, que vale 200 newtons, né? Tenho também, né, o valor da força peso, que é igual a 50 newtons, né? Bem, então você deve pegar e decompor, né, a, essa força peso, tá bom? Melhor, essa força F. Então, para isso, né, vamos lá, né, vamos começar o item B. O item A é você marcar as forças, tá? Então, você tem que, devido ao repouso, o que que acontece? A força resultante ela é nula, tá? Pode até colocar um sinalzinho de vetor aqui. Bem, então quem que vai ser o FY? O FY, né, ele vai ser, tá? Deixa eu pegar uma ponta um pouquinho mais fina. Isso vai ser igual a F cosseno de 30, tá? Então, isso vai dar o quê? Eu tenho que a força ela é de 200, né? O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Isso aí vai ser igual a 100 raiz de 3 newtons, tá? Já o seu Fx, componente da força, né, feita pela haste no eixo x, vai ser igual a F, né, seno de 30. Seno por quê? Veja, ó, aqui você tem o F, aqui está o Fx, você está calculando isso aqui, ó, essa projeçãozinha aqui, tá? Ela é igual a esse segmento, e isso é o cateto oposto. Então, isso vai ser igual a 200 vezes o seno de 30, que é igual a meio, né? E, portanto, isso aqui é igual a 100 newtons, tá? Bem, como você sabe que a força resultante ela é nula também no próprio eixo x. Então, a resultante no eixo x é nula, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa força e essa se equilibram. Então, o valor da força, né, de atrito, né, deixa eu escrever direito isso aqui, o valor da força de atrito, né, nesse eixo x, né, vai ser igual o valor que eu tenho ali do Fx, ou seja, 100 newtons, tá? Então, está calculado qual é o atrito estático, né? A força de atrito, né, é igual a 100, tá? Você tem, por outro lado, né, calcular o valor do coeficiente. Você sabe que a resultante no eixo y também é igual a zero. Então, a força resultante no eixo y é igual a zero. Portanto, né, a normal que você tem aqui, né, ela vai ser igual o peso mais, né, o Fy. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que essa força que eu tenho aqui, o Fy, o peso e a normal, se equilibram, tá? Portanto, a normal, ela vai ser igual o peso, que eu sei que é de 50, mais o Fy, e o Fy é igual a 100 raiz de 3, tá? Então, isso vai dar que a normal vai ter um valor igual a 223,2 newtons, tá? Bem, tendo isso, agora, né, você vai calcular o coeficiente, porque você sabe que ah, a força de atrito estática
tá? Ela é igual o μ estático vezes a normal, tá? E o valor da força de atrito estática, você tem aqui, ó. É esse valor que a gente calculou. Então, isso vai dar, né, 100, que é igual o valor do coeficiente que você quer achar, vezes, né, os 223,2, tá? Não deu para enxergar ali o 0,2, mas deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho isso para o lado, certo? Bem, então você vai ter que o μ estático, né, ele vai ser igual a 100 dividido pelo 223,2, coeficiente de atrito estático, né, ele é igual a 0,45. Tá? Tá feito. Tá bom? Então está calculado aí o coeficiente. Né? Então foi feito item A, B e C. Então vamos voltar. Um corpo de massa m descreve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal, submetida apenas à força de atrito. Numa posição A, o corpo possui velocidade VA. Na outra posição B, está com velocidade VB, que é menor que VA. Então ele foi brecando, né? A distância entre as posições A e B é D. Calcule a força de atrito. Então, vamos lá. Essa é a situação proposta, tá? Vamos resolver. Bem, foi pedido para calcular a força de atrito, né? Então, vamos começar pela equação de Torricelli, tá bom? Então, para isso, só um minutinho. Então, escrevendo aqui a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais, né, 2A vezes D. Na verdade, aqui é a velocidade final B e a velocidade inicial é no ponto A. Então, vamos lá. Aqui vai ficar VA ao quadrado. Então, disso você tira que a aceleração, né, ela vai ser VB ao quadrado menos o VA ao quadrado sobre 2D. Bem, se você achou isso, agora você sabe que a força resultante, né, ela é igual a massa vezes a aceleração. Bem, então isso vai dar que a força resultante é igual à massa que multiplica a expressão que a gente achou acima, né? Então vai ficar aqui o VB ao quadrado menos o VA ao quadrado sobre 2D, né? E aí você vai ter que aplicar aqui a distributiva, tá? Então isso vai dar, né, que é força resultante ou força de atrito, tá? Igual a mvb ao quadrado, né, sobre 2D menos mva ao quadrado sobre 2D, tá bom? Então tá feito aí qual é a força de atrito, tá? Só uma observação, né, que eu acho interessante, porque tem alguns tipos de exercício em que se pergunta uma outra, uma outra questão, que é qual é o coeficiente de atrito, tá? Então também dá para você encontrar o coeficiente de atrito. Aí você teria que fazer o quê? Você teria que a força resultante, né, que é essa força que você tem aqui, ó, é a força resultante, tá? Ela é igual
a força de atrito. Força de atrito cinético, né? Está se movimentando. Então, você tem que massa vezes aceleração. Só lembrando, hein, a gente não está resolvendo exercício, isso já terminou. A gente está falando sobre outro assunto, que é como calcular o coeficiente de atrito cinético. Tá? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o μ cinético vezes a normal. Né? E a normal é igual ao peso. Deixa eu até colocar normal na mesma cor que está ali no nosso desenho. Né? Aqui é em vermelho. Então, se você tem que a normal ela é igual ao peso, então vai ficar massa vezes aceleração, né? Isso é igual o μ cinético vezes, né, o valor do peso, que é mg, tá? Então, olha, simplificando, né, você vai tirar aqui o coeficiente de atrito. Isso é igual a aceleração, né, sobre o g, tá? E a aceleração a gente encontrou aqui, né, ó a aceleração aqui. Então, você teria, né, que esse coeficiente ele é igual a VB ao quadrado menos o VA ao quadrado, né, dividido por 2 vezes o G vezes o D. Então, você encontra qual é o coeficiente de atrito. Tá? Então, o atrito cinético, você pega um objeto e joga sobre uma superfície. Você quer determinar qual é o valor dele. Você vê onde ele parou, mede a distância, né? Você tem que a velocidade inicial, né, dada é o VA, VB vai ser igual a zero e você calcula qual é o coeficiente. Tá? E o atrito estático? O atrito estático é aquela conversa que a gente já falou antes. Você pega e coloca ele num plano, vai inclinando. Quando você tiver ele quase entrando em movimento, a tangente desse ângulo vai dar para você o valor do coeficiente. Tá bom? Então, tá feito aí o nosso exercício. No sistema a seguir, A tem massa de 10 kg, B tem massa de 15 e o ângulo alfa é igual a 45. Qual será o coeficiente de atrito entre a superfície de contato do corpo A com o plano para que o corpo se desloque em movimento uniforme? Então, veja, está aqui, né? Então, vamos imaginar que ou ele desce ou ele sobe, tá? E dá o valor do G, o peso da corda e vamos ver então, né, a situação aqui. Então, vamos passar aqui. Bem, bem, pessoal, vamos lá, né? Então, tem aqui, já marquei as forças, né? E eu vou decompor essa força-peso, né? Começar por aí, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, peso, né? Então, primeiro, né? Eu tenho que o PX é igual a P vezes, né, o seno de 45 graus. Então, isso vai dar peso, a massa era 10, o peso é 100, seno de 45 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, então isso aqui é 50 raiz de 2 newtons, né? Bem, decomposto, né? Se você tem a componente no eixo x, a componente no eixo y, né, do peso do A é o mesmo, porque você tem aí o ângulo, é um ângulo de 45. Então, isso aqui vai ser também 50 raiz de 2 newtons, né? O ângulo 45 faz com que isso aconteça. Bem, vamos desenhar quais são as forças que estão atuando, né, no corpo B. Então, em B,
o que está acontecendo? Você vai ter, né, tração, tá? Tração é igual o peso de B. Por quê? Porque está em movimento uniforme, tá? No corpo A, que também está em movimento uniforme, e a força resultante é zero, o que você pode ter? Olha, essa componente do peso e a normal vão se equilibrar, né? E tração é igual ao Px mais aqui a força de atrito. Estou supondo então que ele está se movimentando aqui para cima, tá? Então você tem que tração, deixa eu pegar aqui, você vai ter tração é igual, né, o Px, tá, mais a força de atrito. E aqui vai ficar a força de atrito. Opa, a cor acho que não está certa. Isso, agora sim. Força de atrito. Atrito cinético. Então, seria isso, tá? Bem, então nós temos que, pela equação de cima, que essa tração é igual ao peso do B, e o peso do B é o peso de 15 kg, é 150 newtons. Então, 150, né, vai ser igual Px. Px a gente já achou, né? Isso aí vale 50 raiz de 2. Isso mais, né, o valor dessa força de atrito, que vai ser o quê? O Mi cinético, né, vezes a normal, tá? Tá? Lembrando, né, que a normal ela é igual, normal igual ao PY, e o PY vale também 50 raiz de 2, tá? Então vamos substituir. Então vai ficar 150, né, que é igual a 50 raiz de 2 mais o Mi cinético, vezes, no lugar da normal, né, o 50 raiz de 2. Né, porque a normal é igual a 50 raiz de 2. Então ficou aqui. Tá? Então agora você vai ter que esse Mi cinético, tá, é igual 150, que é menos esse cara que passou para o outro lado, que é o 50 raiz de 2, dividido por 50 raiz de 2. E aí tem que fazer essa conta. Então, o coeficiente de atrito cinético, tá, ele vai ser igual, ficou feio, né? Fazendo a continha aí, você vai achar 1,1, tá? Então está calculado, né, o valor do coeficiente de atrito, tá? Bem, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu passar. Bem, finalizando essa parte do atrito de deslizamento, é importante lembrar desse gráficozinho que você está vendo aí embaixo, né?
Quanto vale o atrito estático? O atrito estático vale a força que você está aplicando sobre ele. E o valor máximo dele é a força de destaque, que é μ estático vezes normal. Aí o atrito cinético, bem, ele, né, é um valor constante, que vai ser igual ao μ cinético vezes a normal. Tá? Isso é importante para você lembrar como trabalhar. Né? O atrito estático ele é igual à força que você faz para colocar o objeto em movimento. Já o atrito cinético é um valor constante.